Estamos nos 21 dias de jejum e oração, o ano das portas abertas. Terceiro dia. Título de hoje: Ore intensamente diante de Deus. Quero compartilhar algo surpreendente sobre a oração. Muitos de nós temos um conceito do que uma oração intensa e poderosa deve ser, geralmente associada ao volume da voz e lágrimas, mas em Tiago, vemos qual oração Deus considera intensa. Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou fervorosamente para que não chovesse na terra, e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem com uma natureza como a nossa. Ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Isso é um encorajamento para todos nós. Em outras palavras, não pense nele como um homem extraordinário, ele era como nós. Nas primeiras 6 vezes, o servo retornou, dizendo que nenhuma nuvem podia ser vista, e Elias lhe disse todas as vezes para voltar e olhar. 7 vezes Elias orou dessa forma, curvado ao chão com o rosto entre os joelhos. O que todos nós diríamos? Que isso é oração intensa. Em vez disso, a primeira oração, uma simples declaração, nem a chamamos de oração. Declarar uma palavra pela fé é uma oração simples, e alguns nem consideram isso uma oração. Para nós, o que é oração intensa? Aquela em que Elias se jogou no chão e colocou a cabeça entre os joelhos no final de 3 anos e meio, quando ele orou por chuva. O que é uma oração simples na mente das pessoas? A declaração. Mas o Senhor chama a declaração de fé de oração intensa. Na primeira vez, Tiago diz que Elias orou intensamente, mas na segunda vez ele apenas diz que ele orou. Quando você ora em desespero, clamando, ó Deus. Ó Deus, para o homem é uma oração intensa, mas para Deus, é apenas uma oração. Em vez disso, quando você fala com fé, quando você declara pela fé, Deus chama isso de oração intensa. Os caminhos de Deus são incríveis. Não precisa ser uma oração longa. Você não encontra Jesus repreendendo pessoas por orações curtas, mas você encontra ele repreendendo os fariseus porque eles faziam longas orações como pretexto, Mateus 23:14. E quando você orar, não use vãs repetições como os gentios fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Portanto, não sejam como eles. Pois vosso Pai sabe as coisas de que necessitais antes que lhe peçais. Mateus 6, 7 e 8, não é sobre dizer muito ou usar repetições inúteis. Jesus nos diz que não importa quantas vezes você diga ou repita uma oração, mas você deve conhecer aquele com quem você está falando. Aquele com quem você está falando é aquele para quem todas as coisas são possíveis. Vosso Pai, aquele para quem todas as coisas são possíveis, sabe do que você precisa antes de lhe pedir. Algumas das orações mais cheias de fé são orações curtas. Jesus nunca condena orações curtas, mas ele condena aqueles que fazem longas orações para impressionar as pessoas. Algumas das orações mais poderosas de Jesus são orações curtas. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus olhou para o céu para declarar que sua fé estava em Deus seu Pai, e então deu graças. Esta foi sua única oração, ele deu graças ao Pai pelos 5 pães e 2 peixes. Não damos graças pelo pouco, mas apenas damos graças por um grande livramento, por uma grande salvação, porque fomos salvos de alguma dificuldade ou algo assim, mas Jesus deu graças pelo pouco. E quanto à cura e à ressurreição dos mortos? Com relação a Lázaro, foi certamente um dos maiores milagres do Senhor ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias. Veja quanto tempo o Senhor orou por este milagre, então Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor disse isto, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. João 11, 2.41 e 43, qual foi sua oração? Um comando. E Jesus teve que especificar o nome Lázaro porque havia muitas outras pessoas mortas naquela área. Se Jesus tivesse apenas dito, venha para fora, pelo poder de Jesus, todos os mortos teriam saído. Então ele especificou Lázaro. Aqui vemos o poder de um comando, e isso é também o que Elias fez.
Elias comandou, e a chuva caiu. Então o que é oração intensa? Oração intensa é uma oração de comando, é uma proclamação de fé. Alguns constantemente pedem a Deus para fazer coisas que já são a vontade de Deus, e porque não veem respostas imediatas ou a manifestação não acontece imediatamente, eles começam a pensar que talvez Deus não queira que eles tenham essas coisas. Devemos perceber que estamos em uma guerra espiritual. Há forças inimigas espirituais que não querem nos ver abençoados, eles querem bloquear as bênçãos de Deus e impedir que as riquezas de Deus se manifestem em nossas vidas. Portanto, seu problema não é Deus. Deus está do seu lado, Deus é por você. Seu problema é o diabo com suas forças inimigas. É muito importante que você fale com fé contra as resistências. Não é o volume da voz. Havia uma mulher que queria um filho, mas não podia conceber por muito tempo, e a Bíblia diz que um dia ela estava no templo no tabernáculo de Siló, o lugar onde o tabernáculo foi primeiro montado na terra de Israel. Lá ela orou em seu coração, movendo apenas os lábios. Então o sumo sacerdote da época, Eli, pensou que ela estava bêbada porque não podia ouvir sua voz, mas apenas viu seus lábios se movendo, e ele disse a ela: "Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho." 1 Samuel 1h14. E ela respondeu: "Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei minha alma diante do Senhor." 1 Samuel 1h15. Portanto, não é o volume da voz, mas a intensidade da fé que Deus ouve. Depois que Eli, o sumo sacerdote, ouviu sua resposta, ele respondeu: "Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste." 1 Samuel 1h17. Em resposta, ela nem continuou orando, ela acreditou na palavra dada a ela, e a Bíblia diz que ela foi embora e comeu, e seu rosto não estava mais triste. E no devido tempo, ela concebeu um filho, Samuel. Você quer orar intensamente? Então que seja uma oração de fé, mesmo que seja uma declaração. Pois oração intensa é a oração de fé. Amém.